Entupimento da rede de esgoto no centro de Itajaí causa transtornos no trânsito pela manhã. A mudança provisória, que durou menos de 2 horas, alterou alguns sentidos de ruas centrais da cidade. Ônibus com turistas gaúchos cai em represa, mata 6 e deixa 30 feridos na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Motorista teria perdido o controle do veículo, batido em mureta de proteção e despencado de uma altura de 10 metros. Câmara estima orçamento de R$1 bilhão para investimentos em Itajaí no ano que vem. Mas os valores a serem investidos preocupam alguns vereadores da oposição. Hoje, ao vivo aqui no MCA Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Coordenação, Gestão, Planejamento e Orçamento de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti, que vai falar sobre os investimentos para a cidade em 2014. Gerência Regional de Educação convoca professores para vagas temporárias da educação especial. As oportunidades vão ser disponibilizadas em 5 instituições da região. Inaugurada a nova Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. O resultado está agradando a população e também os turistas. E há uma semana do Natal, os consumidores lotam as ruas e as lojas da região em busca dos presentes. A estimativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas é de um crescimento de 7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E entre os itens mais procurados estão os eletrônicos. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Boa tarde, terça-feira, 17 de dezembro. O MCA Notícias já está no ar. O orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores de Itajaí, que estima R$1 bilhão para investimentos na cidade em 2014, preocupa a oposição quanto aos valores, já que, se comparados, se tornam elevados. Os vereadores aprovaram na sessão de terça-feira um orçamento que estima R$1 bilhão arrecadados no ano de 2014 para investimentos na cidade. O orçamento que foi aprovado nessa terça-feira ficou em R$1 bilhão e 80 milhões aproximadamente. Acontece que é uma estimativa de cálculo do orçamento. Não é um valor que significa não seja na sua totalidade. Porque o município ele recebe o retorno do CMS, ele recebe dinheiros do governo federal, e tudo isso entra nesse montante, o dinheiro da Semasa, o dinheiro do Porto. Não significa que seja aproximadamente R$1 bilhão e 88 milhões. Ele vai ficar, é uma estimativa. E nem tudo entra isso no cofre do município. Parte desse dinheiro do governo federal já é diretamente para a questão da saúde, do Hospital Marieta, das policlínicas, dos UPAs do município. É um orçamento que, na realidade, ele não entra todo esse dinheiro no cofre do município. É uma estimativa para que o governo possa ter lá as rúbricas de cada secretaria, tem uma estimativa. Para a educação, por exemplo, está uma estimativa de 120 milhões, para a saúde 165 milhões, para a obra 140 milhões, porque pode oscilar para mais ou para menos. Mas os valores a serem investidos preocupam alguns vereadores da oposição. Nas considerações finais da mensagem que o senhor prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, ele disse que uma das prioridades dele seria a criança e adolescente. Mas essa prioridade, em números, não parece ser. Ele vai investir, ele acredita que vai fazer um investimento de 4 milhões, quase 5 milhões para a Secretaria de Criança e Adolescente. Esse é o valor que ele acredita que ele vai investir. Porém, para as Flores de Itajaí, ele vai investir 4,5 milhões. Para a imprensa, para a comunicação social, ele vai investir 7 milhões. Então, isso é muito dinheiro que eu acredito que não está sendo bem aplicado e, por isso, fiz algumas emendas. Essas emendas contemplavam a construção do Conservatório da Música, que é um sonho antigo do nosso pessoal. Ele contempla mais ou menos 100 alunos, tem 10 profissionais lá e saem grandes talentos da nossa cidade num espaço que até hoje está sendo pago em aluguel. Isso é promessa do governo Jean de Bellini e que ele concedeu esse ano apenas 500 mil. Porém, para a construção da sede do IPE, foram 2 milhões e 900 mil. Então, esse balanço assim não está legal e a gente acredita que
pode melhorar, sim. O vereador da situação, Antônio Aldo da Silva, falou sobre o planejamento e que este orçamento é apenas uma estimativa. A nossa cidade, no contexto geral, ela é enorme. Esse dinheiro ele pode ser mais ou menos do que essa situação. E outra coisa, para a construção de creches e escola, é muito mais esse orçamento do que 4 milhões, porque ele fica inserido na Secretaria de Obra e a Secretaria de Obras é suplementada, muitas vezes, obra para a Secretaria de Educação. Não significa que seja só 4 milhões e meio. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais esse valor que vai ser construído. A oposição, claro, faz o papel dela e questiona, mas todos os valores que estão nesse pré-estimativa, nesse orçamento, é uma estimativa. Ele não é totalmente aquilo ali. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos ao vivo aqui nos estúdios da TV MCA o secretário de Coordenação, Gestão, Planejamento e Orçamento de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti. Boa tarde, secretário. R$1 bilhão, então, aprovados para o ano que vem aqui para a cidade de Itajaí. Quais vão ser as prioridades do governo? Bom, primeiro eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores pela maturidade com que tratou a matéria, os vereadores do governo, da oposição, cada qual defendendo suas posições. Aproveitar e desejar a todos da Câmara de Vereadores meu abraço, um Feliz Natal e também a todos que estão nos ouvindo. A prioridade do governo Jandir Bellini continua sendo, sim, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de Itajaí. E a prova disso é o crescimento vegetativo, já quase que vegetativo do nosso orçamento, de um ano para o outro, girando em torno de 20%. São poucas as cidades no mundo que crescem a taxa de Itajaí. E nós temos que louvar a Deus por essa oportunidade de crescimento e transformar isso, apropriar, fazer com que o povo se aproprie desse desenvolvimento e, de fato, possa se desenvolver junto com a cidade. A prioridade é essa, manter a máquina pública girando, manter a educação no nível de qualidade que tem, a saúde no nível de qualidade que tem, o setor de obras de investimento e planejando Itajaí para o futuro, como a nova rodovia que vai ligar Contorno Sul lá para Murta, que não é uma rodovia fantástica, que está entregando o projeto agora no final do ano, o novo parque linear, que vai transformar todo o entorno do Itajaí Mirim, ali no Cidade Nova, que vai ser o cartão postal de Itajaí, um investimento de mais de 50 milhões de reais. Então, é só para dar o tom daquilo que nós estamos planejando para executar nesse orçamento. A Guarda Armada sai no ano que vem? Existe já uma liberação de recursos para a implantação da Guarda Armada? A previsão para que essa guarda saia sim. Uhum. E, secretário, você até estava apresentando alguns números aqui antes da gente começar. Eu quero parabenizar o vereador Tonho da Grade, que foi muito claro. Quer dizer, quando a gente faz as rubricas contábeis do orçamento, a gente prevê a arrecadação do ano que vem. E aí fixa a despesa no montante da arrecadação que a gente prevê. A primeira coisa é que deixar claro para a população, 1 bilhão e 80 milhões é aquilo que nós esperamos arrecadar nos 12 meses. Isso divida por 12 e nós vamos ter que arrecadar. Aí está dinheiro que não é diretamente nosso, é dinheiro da administração indireta, do Porto, e o Porto tem seus compromissos, o SEMASA, que tem seus compromissos, o IPI, que é o Instituto de Pensão, que tem os seus compromissos, e as fundações, Fundação de Cultura, Fundação Genésio Medina Luiz, que também tem seus compromissos. Tudo isso juntando que a máquina pública gira em torno desse percentual que nós imaginamos arrecadar. Vamos ver o ano que vem se nós conseguimos arrecadar. Esse ano, a nossa arrecadação direta girou em torno de 520, 530 milhões de reais, e aí soma mais a arrecadação do Porto, mais a arrecadação do SEMASA, nós vamos chegar em torno de 700, 750, perto de 800 milhões de reais. Por isso, prevemos esse crescimento para o ano que vem. De cerca de 200 milhões de reais. Em cerca de 200 milhões. É um crescimento sustentável, ele vem se aproximando desse patamar nos últimos 10 anos, não é? E, inclusive, as contas do município, eu quero aqui noticiar publicamente, as contas de 2012 foram julgadas esta semana no Tribunal de Contas e aprovadas por unanimidade, de modo que a nossa gestão fiscal me parece estar sendo adequada. Entendi. Secretário, você apresentava que desses possíveis 1 bilhão de reais, a maioria vai justamente para manter a máquina pública, né? Não tem pagamento de funcionários, combustíveis, né? Tem os números aí para passar. Entre funcionários, folha de pagamento direto, servidor público são 6 mil e tantos servidores, mais todo o custo da máquina, combustível, energia, não é, gastos com tudo, de toda a natureza, telefonia, manutenção, tudo. Nós vamos gastar quase 800 milhões desses 1 bilhão e 88. Então sobra muito pouco. Claro, e aí você sobra mais os juros que nós pagamos dos empréstimos que temos, das obras que já fizemos, que estamos pagando, mais o custo das outras administrações indiretas que eu citei.
Agora, outra coisa que é importante deixar claro para a população é que nenhuma despesa do município é realizada sem prévia licitação pública. Não há maneira nenhuma de nós realizarmos qualquer tipo de investimento que não seja precedido de uma licitação pública. Portanto, os preços são públicos e são contratados, publicados no jornal, agora inclusive filmados, né? Está lá filmado o nosso setor de licitação. Entendi. Secretário, na reportagem, a vereadora Ana Carolina, ela fez um contraponto dizendo que o que chama a atenção dela é que seriam destinados na previsão, né? Cerca de 5 milhões de reais para construção e manutenção de creches e escolas e 4,5 milhões para decoração da cidade, flores, né? Quero mandar um abraço para a vereadora Ana Carolina, mas totalmente equivocada, precisava dar uma estudada um pouquinho melhor no orçamento, talvez deixasse de fazer tanta oposição para a mídia e estudasse um pouquinho. Construção de creche e escola não está no orçamento da criança e do adolescente. Ah, entendi. Secretário, e qual a avaliação, então, que o senhor faz para o planejamento desse ano? A avaliação é fantástica, é produtiva, é a esperança de que Itajaí se desenvolva muito mais, se consolide esse desenvolvimento. Nós temos enormes investimentos sendo realizados agora. Aqui do lado da Tua TV vai sair um grande complexo com hotel, com um fantástico aqui investimento, foi demonstrado agora na Marejada. Não é? Nós temos um investimento do polo lá de desenvolvimento lá na Itaipava, que o governo do estado, estamos lançando edital agora, o governo do estado está repassando 8 milhões de reais para realizar que o primeiro prédio do desenvolvimento sustentável de tecnologia para Itajaí. Então, as notícias são fantásticas, Itajaí vai crescer muito e nós vamos junto. E esse ano, o balanço, só para finalizar. Balanço fantástico, Itajaí termina em alta, termina muito bem, termina na mídia nacional, internacional. O nosso evento da Jaque Vabre e todos os periféricos foi um sucesso e nós estamos nos preparando já para o ano que vem. Já que alcançamos esse patamar de qualidade, daqui para frente temos que trabalhar muito para manter esse patamar, porque essa é a cara de Itajaí, a cara do nosso povo. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no MCA Notícias. Abraço a todos, Feliz Natal, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, secretário, boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News. E ainda no próximo bloco, Gerência Regional de Educação convoca professores para vagas temporárias da Educação Especial. É um instante só e a gente já volta.